21, 15. A igreja encontrou, diga amém. Amém. Nos diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estou diante da tua presença e lhe peço neste momento que toda palavra que sair da minha boca, ela venha ser guiada pelo Espírito e vá de encontro a cada oração. Pai, fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Este texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante. Quem escreve esse livro é João, um dos discípulos de Jesus. E o interessante é que quando nós lemos esse texto, nós sabemos que a maioria das vezes que nós participamos de algumas reuniões de líderes, é mencionado esse texto que nós acabamos de ler. Se vai ter uma reunião sobre liderança numa igreja, possivelmente vai ser lido esse texto. Em algumas convenções que eu passei por aí, foi lido esse texto sobre Jesus perguntando a Pedro se amava ele. E nós observamos que João, ele declara o início do livro dele, mostrando a grandeza e a eternidade de Jesus Cristo. Diferente dos outros discípulos, diferente de Mateus, Marcos, Lucas, eles mostram ali o nascimento do Messias, fala sobre a Virgem Maria, né, a qual deu à luz a um menino, né, e colocou o nome de Salvador, Emanuel, Conselheiro, Príncipe da Paz, o Messias. Mas João já vem falando da eternidade de Cristo. Ele já não fala sobre o nascimento. Ele fala: o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele já começa de uma forma que abrange a nossa vida, mostrando a grandeza e a forma que João andava na presença do Senhor. Ele mostra totalmente o oposto. Observamos que os outros livros detalham vários milagres. Se lê o livro de João, foram 7 milagres. E todos eles nós observamos que fala sobre família e salvação. Então nós vemos que João, ele tinha este zelo para mostrar ao povo a grandeza de Cristo. Tanto é que nós observamos que Mateus, ele foi discípulo de Jesus, sim, mas observamos que Marcos foi discípulo de Pedro, observamos que Lucas foi discípulo de Paulo, mas quando fala João, que foi discípulo de Jesus, ele reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. Nós observamos que ele tinha essa intimidade com o Senhor, de querer transparecer o poder e a autoridade de Cristo para a igreja nos dias de hoje. Nós observamos que nós lemos e
que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se não for por Jesus Cristo. Observamos que Ele traz para os dias de hoje, olha, a importância que é adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, bendizer. Ele restaura, Ele abençoa, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele opera milagres nos dias de hoje. João, ele quer dizer, olha, a igreja vai pregar este amor, dizer assim, olha, eu estive ao lado de Cristo, e este evangelho será pregado aos confins da terra, e igrejas falarão do nome do Senhor, e nós estamos hoje falando, porque esse fato está com o nosso coração e dizer assim, olha, Jesus é bom, e a tua misericórdia. Glória a Deus. Observamos que quando ele começa a conversar nesta situação, nós vemos que Jesus ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, João capítulo 20, vocês vão observar que uma mulher vai de encontro ao sepulcro. Uma mulher. Por que Jesus se apresenta a uma mulher primeiro? Por que se apresenta a mulher? Sendo que os sacerdotes, sendo que os homens de Deus queriam ter um filho homem, primogênito. Mulher não tinha valor. Mulher era desvalorizada. Mulher era discriminada. O filho nascia, tinha de ser o varão, tinha de ser o macho de casa para dar sequência no processo do pai. Mas Jesus faz questão de ter o primeiro diálogo com uma mulher, aquela que ele expulsou dela 7 demônios, e ele mostra assim, olha, eu sinto a presença de Deus falando isso para a igreja. Dizer assim, ó, o mesmo valor de um homem é de uma mulher para o reino dos céus. Glória a Deus. Ele quer mostrar o mesmo valor, porque todo mundo discrimina. Ei, eu salvo. Porque todo mundo não quer. O Senhor fala, eu quero. E quando ela se apresenta a Ele, os discípulos se reúnem dentro de uma casa. Porque Jesus, por que Jesus se aparece novamente aos discípulos? Eu vejo 3 coisas, 3 verdades eu vejo. Primeira verdade que eu vejo: Ele morreu, foi crucificado e ressuscitou. Primeira verdade, Ele tinha de ressuscitar para ter valia a palavra, porque diz que Ele ia ressuscitar no 3º dia. Segundo, ninguém está preparado para a morte. Nós sabemos que todos vamos morrer um dia. Nossos entes queridos vão morrer. Se Jesus não vier antes, nós não estamos preparados. Ele veio para consolar o coração dos discípulos. Ele veio para consolar o coração dos discípulos. Terceiro, Ele veio para instruir os discípulos. Tinha de ressuscitar para mostrar que Ele tem domínio sobre a morte, para consolar os corações dos discípulos e também para instruir os discípulos. E o interessante é que quando vai anunciar aos discípulos, eles se trancaram dentro de uma casa. Por que eles se trancam dentro de uma casa? Estavam com medo dos judeus. Então os discípulos se trancaram tudo num lugar. E eles estavam com medo da situação que estavam vivendo. E Jesus, ele sai do sepulcro e vai e se apresenta no meio deles. Segura aí, eu vou abrir um parênteses.
Senhor se apresenta no meio dos discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Por que ele se apresenta no meio dos discípulos? Ele é um Senhor que ele quebra paredes, ele quebra muralha, ele quebra barreira. Não tem o que segura o nosso Senhor. Muitas das vezes você está com um problema dentro da tua casa, ei, ele vai entrar com providência. Você está com um problema no teu vizinho, ei, ele vai entrar com providência. Ele é o Senhor que sabe dos teus problemas, tanto dentro da tua casa como fora da tua casa. Por isso ele tem essa autoridade nas mãos dele para lhe abençoar. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. O problema na minha casa é que é só eu e Deus, não é. O Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele está operando um milagre na tua vida. Ele se apresenta no meio, porque eles estavam com medo. Mas é interessante que uma mulher não estava com medo. Uma mulher vai em cara e vai até o sepulcro, mas os discípulos estavam com medo, os judeus. Ele se apresenta para quem tem medo, para quem também não tem medo. Porque ele é Deus. Ele se apresenta para quem tem medo, mas para quem também não tem medo, porque ele é o Senhor. Quando ele se apresenta a Zaqueu, ele fala assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. Observa, hoje me convém. Muitas das vezes você fala: Senhor, entra na minha casa, Senhor, resolve os meus problemas comigo, Senhor, vamos comigo até minha casa, resolve a minha situação, Senhor. Muitas das vezes nós convidamos Jesus para entrar dentro da nossa casa, mas tem vezes que ele se convida: hoje convém eu pousar na tua casa, hoje convém eu entrar na tua casa, hoje eu convém eu estar junto contigo para te ajudar a tua situação. Ei, adora o nome do Senhor nesta noite. Ele dizendo: eu vou me apresentar no meio deles, é no meio dos problemas, é no meio do medo, da dificuldade. O Senhor se apresenta e coloca em ordem o que está fora do lugar, e ele vai lhe abençoar de uma forma extraordinária. Observamos, igreja, que ele se apresenta no meio deles, e depois de tudo isso, Pedro diz assim: eu vou pescar. E sai para a pescaria porque estava triste, não aceitava a morte de Jesus. E outro: eu vou contigo. E foram 7 discípulos. E quando chega nessa situação aqui, Jesus agora está junto com eles. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? O interessante é que ele faz 3 perguntas, né? 3 vezes. 3 vezes. A mesma quantidade que ele nega, né? 3 vezes. Interessante, né? Ele nega 3 vezes no texto anterior. E Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim: Senhor, tu sabes. Primeiro ele vai para: tu me ama mais do que esses aqui? E o Senhor Jesus, ele chama Pedro de uma forma diferente, porque ele chama Simão Pedro, né? Em alguns textos atrás, né? E quando chega aqui ele fala assim: Simão, filho de Jonas. Dá a entender que ele está fazendo uma repreensão, né? Uma certa vez, vou fazer para vocês entenderem. Eu trabalhava no estacionamento de São Paulo junto com meu pai, e chegou um cidadão lá e começou a ganhar meu pai na conversa. Ele chegou de manhã, ganhou meu pai na conversa, e meu pai conversa, mas não tem maldade, não tem malícia. E o cidadão foi ao banco, voltou, pagou o estacionamento do meu pai, era R$2 a hora, e tinha essa matinha verde, como tem até hoje. E ele pegou, deu o dinheiro para meu pai e foi embora. Quando foi 5 horas da tarde, o mesmo cidadão veio
Cadê aquele senhor baixinho que estava? Eu falei, meu pai? É que eu fui pagar ele de manhã e em vez de dar uma nota de R$2 para ele, eu dei uma de 100. E ele conversando comigo, inverteu e enfiou o dinheiro no bolso. Eu peguei e falei, mas não pode ser. Porque o caixa foi conferido e não tinha nenhuma nota de 100. Não, mas entrou uma, eu dei a nota de 100, ele não me deu troco, eu fui embora. No que ele entrou, eu já paro na placa do carro dele. E aí eu peguei, foi embora, eu falei, mas cedo eu venho falar com teu pai. Eu falei, positivo. Eu peguei a placa dele, já liguei com os amigos da polícia, puxei a placa do carro dele, por sinal ele era o dono do carro dele, possivelmente, né? E deu o nome dele completo. No outro dia meu pai chegou, já fui cedo para encontrar com meu pai. Eu não sei quem é esse cidadão. E ele foi falar com meu pai, Ruth, eu dei para o senhor R$100 ao invés de 2, não sei o que. Meu pai falou assim, não pode ser, porque o caixa é conferido, não tinha nenhuma nota de 100. E aí ele começou a alterar a voz. Não, mas eu dei. Aí no que ele começou a alterar, eu falei assim, chamei pelo nome completo dele. José da Silva. Quando eu chamei ele pelo nome completo, ele... com esse camarada sabe o nome completo. Já viu que eu não estava mexendo com qualquer um. Já viu quando você está... Adão? Adão, né? Amor. Adãozinho. Mas viu que eu tá bravo? Adão! Tá Silva! Não? Já viu como que é quando tá bravo? Quando dá aquele amorzinho, é Andreinha. É Andréia. Mas bravo já chama o primeiro nome e o segundo nome junto. Já viu que não está gostando da conversa. Jesus, quando ele chama aqui, ele já chamou aqui, ó, Simão, filho de Jonas. Ele já se assustou do jeito que chamou ele. Está achando que eu estou agradecendo o meu Senhor. A pergunta, quando citou o nome dele de uma forma brusca, ele já fez assim, o Senhor não está muito alegre comigo. Gerou aquela preocupação no coração dele. Tu me amas, Simão, filho de Jonas? Ele disse, Senhor, tu sabes. Aí ele torna a perguntar, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas? Por isso que é ministerial. Senhor, tu sabes. Quando nós vemos que ele está falando amor aqui, ele está falando algo mais profundo. O nosso amor hoje em dia, o nosso linguajar, o amor é muito fraco. Sabia disso? Muito fraco. Hoje, se nós levantar de manhã, eu amo tomar um café pela manhã. Eu já ensinei que adorar é somente a Deus. Mas chega na hora do almoço, eu amo comer um arrozinho com bife a cavalo. Não é bife de cavalo, é bife a cavalo. Chega à tarde, eu amo tomar um cafezinho com pãozinho de queijo. Aí chega a noite, vem para a igreja, como eu amo estar na tua casa. É uma coisa muito, sabe? É uma coisa muito, sem tempero, muito frágil. A gente comparar num lugar que a gente recebe toda a dádiva de Deus. A gente recebe todo o carinho especial do Senhor. A gente recebe toda a palavra de certeza de uma grande vitória na casa do Senhor, dizer que eu amo, da mesma forma que eu amo tomar um café pela manhã. É algo que
Isso não tinha efeito aqui para Cristo. Ele olhava assim: olha, tu me amas. Quando nós falamos no menor que seja da tradição judaica, se você for pegar o original do amor, tem dois tipos. Primeiro, ágape, amor incondicional, amor de Deus para com o homem, amor infinito, assim como Ele é infinito. Amor de eu dizer assim: Senhor, eu errei hoje, e Ele olha para mim e fala: não tem problema, eu te amo igual. Senhor, eu peguei hoje, Ele olha para mim e fala: não tem problema, meu filho, eu te amo igual. Senhor, hoje eu não orei na madrugada, passei direto, não tem problema, minha filha, eu te amo igual. É um amor infinito, um amor que Deus tem para com o homem, que Ele deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas venha alcançar a vida eterna. É esse Deus que eu estou falando. É esse Deus que ainda que nós erramos, Ele ainda está guardando o nosso lar. É esse Deus que ainda que nós falhamos, Ele está abençoando a nossa família. É esse Deus que ainda nós muitas das vezes pecamos, Ele ainda está dando livramento. Sabe por quê? Ele é um amor. Ele diz assim que Deus é amor. A Bíblia nos diz: se o Deus que nós servimos, Ele é amor, Ele é infinito. O amor dele é infinito para comigo e para contigo. Se você quer, glorifica o nome do Senhor. É o amor filéu, é o amor do homem. Dá a entender que Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim: Senhor, eu gosto do Senhor. Dá a entender que Jesus fala assim: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu gosto do Senhor. A resposta não está batendo com a pergunta. Por isso que Jesus, Ele faz 3 vezes a mesma pergunta. Eu sempre costumo dizer, igreja, isso faz parte do nosso ministério. Eu tive 1000 motivos para parar de adorar o Senhor. 1000 motivos. 1000 motivos. Eu arrumei serviços para mim trabalhar em São Paulo, para ser motorista de desembargador, juiz da cidade. Tem um salário de uns 5 mil e pouco por mês. Eu tive oportunidade de emprego que vocês não imaginam. Para ganhar numa viagem à noite, para estar trabalhando no dia de culto, ganhar 600, 700 contos. Para passar uma noite, sair de Mogi das Cruzes para a capital, cuidar de uns jovens que é para balada para eles beber, e depois não podia mais dirigir, levar de volta, para ganhar 500, 600, 700 quilos. Não é nem com o meu carro. Tive muitos motivos para parar. Quando o Senhor chama Davi, Ele olha para Davi e fala: Davi, você errou. Sim, Senhor, eu errei. Observando: você falhou? Sim, Senhor, eu falhei. Mas Deus olhava para Davi e dizia assim: você é um homem segundo o meu coração. Por que Deus chama Davi e fala assim: você é um homem segundo o meu coração? Porque Davi, em cima de todas as falhas, todos os erros, todos os tropeços que ele teve, ele não desistia. Ele não parava, porque ele amava Deus. Ele não parava porque ele amava a obra que ele estava fazendo. Tanto que é que Davi, ele pode ter sido um péssimo pai, mas foi um ótimo rei para a nação de Israel. Observamos, igreja, que quando nós amamos verdadeiramente a obra do Senhor, as coisas de Deus, que nós colocamos em primeiro lugar as coisas do Senhor, as coisas de Deus, escute, Deus, o nosso Senhor, nunca nos abandonará.
Talvez o Senhor faça essa pergunta para nós hoje. Pastor Luiz, tu me ama? E eu disse assim, Senhor, eu te amo. E Ele está olhando para mim, você não me ama, você gosta de mim. Você gosta de mim, um cansaço te segura. Um servicinho a mais te segura. Um dinheirinho a mais já te segura. Então você não me ama, você gosta de mim. Então ele pergunta, tu me amas? Eu tenho um caso no meu local de trabalho ali, ó. Pastor de igreja. Pastoreava a igreja. Deixou a igreja para trabalhar no noturno para ganhar R$350 a mais no salário dele. Sabe o que aconteceu? Um camarada tinha um carro quase que zero, caiu para um lá que já está com quase 10 anos rodado. Só perde. Só perde. Porque está colocando as coisas que não é para colocar na frente. Olha aquele, Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, eu gosto do Senhor. Jesus, você vê que é interessante, que ele não abandona, ele frisa várias vezes a pergunta para quê? Porque ele não quer deixar de abençoar. Ele quer continuar abençoando. Ele quer ter certeza que a pessoa quer, mas aí ele tem uma estratégia. E qual a estratégia que Pedro tem? Que Jesus tem? Ele faz a terceira vez, Pedro, tu me amas? E aí Pedro ele se entristece, porque ele viu que o que ele estava falando não estava batendo com o que o Senhor queria. E Pedro ele se entristece pela situação. E quando ele se entristece, o Senhor fala assim, ó, apacenta as minhas ovelhas. Eu entendo Jesus dizendo assim, olha, trabalha para mim, Pedro. Então ele fala assim, trabalha para mim. Quanto mais você for trabalhando para mim, mais eu vou acrescentando o amor dentro do seu coração na minha obra. Não vou deixar você só, não, trabalha para mim, apacenta. Quanto mais você for trabalhando para mim, mais eu vou te abençoando e mais você vai me amando. Não deixa sem, ó. Quanto mais você vai trabalhando para mim, mais você vai dando glória a Deus. Não precisa ficar triste não, Pedro. Quanto mais você vai trabalhando, mais eu vou operando um milagre na tua vida e mais você vai me amar. E a Bíblia nos declara que Pedro, ele fez tudo quanto a vontade do Senhor queria na vida dele. Pedro não deixou de fazer nada, mas muito pelo contrário, a Bíblia nos declara que até mesmo quando ele estava ali preso, encarcerado, alguns dias depois para ser morto, o Senhor enviou ali sobre aquele cárcere anjos para tirar Pedro daquela situação. Eu entendo, sabe o quê? Que Pedro agora está começando a se ajustar com amor na obra, amor em Cristo, amor na salvação, amor na família. Ele começa agora a se ajustar de uma forma diferencial. Ele pensando assim, eu só gostava de Jesus, mas agora eu amo Jesus de verdade, agora eu adoro Jesus, porque ele estava trabalhando, ele estava envolvido. Quanto mais você trabalha, mais se envolve, mais você vai amar a obra, mais você vai amar o Senhor, mais você vai amar o Deus Todo-Poderoso. Mas que forma? É que quanto mais eu trabalho, mais Ele vai me abençoar. Quanto mais eu trabalho para Ele, mais Ele vai salvar minha família. Quanto mais eu trabalho para Ele, mais Ele vai prosperar no meu armário, no meu celeiro. Quanto mais eu trabalho para Ele, mais saúde eu vou ter. Quanto mais eu trabalho para Ele, mais coisas Ele vai fazer por mim. Ei, se você está entendendo o recado, começa a adorar. Começa a adorar e glorificar e exaltar. E nem dizer o nome do Senhor nosso Deus.
fazer com que Pedro verdadeiramente mergulhasse nas coisas do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um amigo meu em São Paulo, e ele é pastor também. Hoje ele é pastor. E ele, quando ele começou um trabalho dele em São Paulo, ele começou da seguinte forma: eu comprei, tá? Eu comprei dele. Sabe aquele lençol de jogo de quarto? Eu comprei dele. Lençol, cobertor. Ele não tinha uma direção do que ele ia fazer. E ele começou a fazer venda de lençol, de jogo de quarto. Daqui um pouquinho do lençol, ele começou a se envolver cada vez mais na obra. E o negócio foi andando. Num prazo, eu vou te dizer 3 anos, eu vi aquele homem envolvido na obra, na igreja, que ele, com a renda dele, ele comprou um terreno para a igreja. Com a renda dele, ele comprou um terreno para a igreja. Com a renda dele. Isso lá em São Paulo. E aí o negócio continua andando, e eu vi com os meus olhos ele vendendo um carro zero, tirando um carro zero e vendendo carro zero para pessoas. Vendia carro para quem começou com lençol, para quem começou com cobertor. Mas você pensa num homem envolvido na obra. Pensa num homem envolvido nas coisas de Deus. Passou por umas decepções, todo mundo passa, mas até hoje eu vejo fotos dele envolvido na obra do Senhor. E com isso, ele passa a amar mais, ele passa a adorar mais. Pedro não se tem escrito na Bíblia, mas segundo estudiosos, exemplo, Flávio José, ele diz lá que quando foram questionar Pedro, e Pedro tinha de ser crucificado também, morte de cruz veio para Pedro. E quando foram colocar Pedro na praça, o amor dele era tão grande pela obra, tão grande pelo Senhor Jesus Cristo, que ele diz assim: ó, me crucifiquem, mas de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu rei. Aleluia. Deus, amor, envolvimento. Uma pessoa que ele passava, eu imagino, igreja, eu imagino Pedro passar aqui, ó, a sombra sobre vocês aqui, sendo curada. Eu imagino, pessoas muitas vezes a gente ora anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e não chega a vitória, e simplesmente um homem que ele amava as coisas de Deus, ele fazia as coisas do Senhor com alegria, ele amava o Senhor Jesus Cristo, ele passava, a sombra dele passava sobre as pessoas, elas eram curadas através da sombra de um homem. Sabe o que é isso? É envolvimento, é amor pelo que está fazendo, e não é diferente no dia de hoje não, igreja. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus da época de Pedro. Ele está aqui nesta noite, ele pode te usar, ele pode te abençoar, ele pode livrar a tua família. Nós vamos se envolver de uma forma extraordinária para que as portas se abrem e o nome dele seja glorificado. Mas tem aquela certeza que nós estamos fazendo algo, e antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor olhar para nós e falar assim: da mesma forma que eu amo ele, eu amo ela, ela também me ama. Antes de abrir a boca e pedir, o milagre já aconteceu. Glória a Deus. As enfermidades estão aí, e nós sabemos. Hoje, eu vi algo que aconteceu aqui em Jaraguá do Sul, não sei se vocês acompanharam, ali na Plano
xeque. O rapaz matou uma moça de 23 anos. Ele esfaqueou o filhinho ainda. Nitidamente nós estamos vendo que o bicho ruim está aí solto. E isso, igreja, isso que aconteceu, nós sabemos que é uma ação demoníaca. É uma ação demoníaca. Porque a pessoa dizer que matou por amor, longe de mim. Eu conheço um Senhor Jesus que se entregou por amor. Ele se entregou por amar nós. Vai chegar ao ponto da pessoa fazer o que fez, isso é ação demoníaca. Mas quando nós amamos Deus, amamos a obra de Deus, como Ele nos ama, o diabo pode armar o laço, abrir a sepultura, tentar jogar nós lá dentro. Antes ele tocar em um de vocês, pode ter certeza que o Senhor destrói. Pode ter certeza que o livramento é dado. Pode ter certeza que a sepultura é fechada. Pode ter certeza que o Senhor vai guardar. Não é bíblico. A turma fala assim, não se cai uma folha de uma árvore, se não for permissão de Deus. Isso não tem na Bíblia. Mas se o Senhor tiver que segurar essa folha de eternidade até o fim dessa terra, Ele segura, porque Ele é Deus. Quem dera eu e você que fazemos a obra por amor. Quem dera eu e você que quanto mais amamos de fazer a tua obra, mais amamos estar na tua presença, mais Deus vai falar assim, não, nesse aqui você não toca, nessa daqui você não toca, porque eu tenho promessa. Mas ela errou, não tem problema, eu amo ela, não vai tocar nela não. Mas ela errou, não tem problema, eu amo ele, não vai deixar tocar nele, não vai tocar nele não, porque o meu amor está sobre ele. Ei, aquele amor a qual Paulo diz assim, Senhor, me arranca, Senhor, esse espinho da minha carne, eu não aguento mais, Satanás enfiou esse espinho na minha carne, eu não estou aguentando mais. O Senhor fala assim, Paulo, a minha graça te basta. A graça é um amor não merecido que eu e você temos. Deus, o nosso Senhor, entregou teu Filho único para ser morto na cruz do Calvário, é porque Ele nos amou de uma forma extraordinária. Então eu te aconselho no dia de hoje, ame mais Ele, adore mais Ele, ame mais a obra, adore mais a obra, e você vai ver os milagres acontecendo na tua vida, e o nome dele sendo glorificado. Amar ao Senhor e os seus feitos, porque nós bem sabemos que o Senhor Jesus, quando Ele estava com Pedro e perguntou, Pedro, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele, sim, Senhor, eu te amo. Mas o amor estava superficial. É hora de mergulhar mais. É hora de aprofundar mais. A Bíblia nos diz assim, que bem-aventurado é quem observa os grandes sinais. Sinais estão acontecendo todos os dias. Nós estamos a ponto de ter uma terceira guerra mundial. Sinais está tendo todos os dias. E nós não estamos mergulhando mais na presença do Senhor. Olha para o teu e fala assim, quer ver felicidade no teu lar? Quer ver felicidade no teu lar? Quer ver felicidade na tua família? Quer ver felicidade na tua família? Trabalhe mais para o Senhor. Trabalhe mais para o Senhor. Ame mais o Senhor. Ame mais o Senhor. Com certeza tu vai cantar hino de vitória. Aleluia. Glória a Deus.
Com certeza tu vai casar essa vitória. Aleluia. E não espere recompensa de homem algum. Deus vai te recompensar. Glória a Deus. Só tem beijo para o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia, Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, 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 Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém. glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo tinha olhado para Pedro, mesmo nas falhas de Pedro.
Jesus diz assim: eu te amo, Pedro. Eu te amo e confio em ti. Nesta noite, coloque esta palavra em teu coração. Lembra-se de uma coisa: se envolva mais com as coisas de Deus. Se envolva mais com Deus nas madrugadas. E tu vai ouvir a voz do Senhor dizendo ao teu coração assim: não temas, porque eu sou contigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, grava esta mensagem aos nossos corações. E que nesta noite maravilhosa, esse estudo que nós tivemos, referente ao aprender da tua parte, Senhor, e entender que o Senhor operou maravilhas na vida de Pedro. Quando Pedro trabalhava para o Senhor, assim o Senhor foi acrescentando o amor do coração dele para que ele amasse mais o Senhor, e o crescimento deu um grande resultado, porque nós somos reflexo, Senhor, daquilo que lá atrás se passou. Estamos aqui vivendo este amor na tua casa, este amor entre irmãos, na tua obra, Senhor, e ainda que seja pouco, Pai, nos ajude a aprofundar mais na tua presença, na tua palavra, na oração, na adoração, no louvor, em todas as áreas, Pai, que nós possamos estar mais envolvidos, porque sabemos sim, Senhor, que quanto mais envolvido com o Senhor, mais os livramentos são dados, mais a libertação chega no nosso lar, mais a cura manifesta, mais a salvação ela é derramada sobre nossas famílias. Por isso, Senhor, nós cremos nesta noite que através desta palavra nós vamos se envolver mais e mais na tua presença e cantar o hino da vitória. Abençoe tua igreja nesta noite, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém.